Olá, seja bem-vindo ao Necomantes. Eu sou Rian, e nessa nova série, junto com Crono e Ítalo, falaremos sobre um manhwa chamado The Horizon. Nessa série de 3 episódios, nós iremos discutir, capítulo por capítulo, sobre tudo acerca desse manhwa. Então, obviamente, haverá spoilers. No mais, esperamos que você curta o começo do Clube do Mangá, aqui no Necomantes. De cara, The Horizon ele já começa te colocando numa situação bem caótica, você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, assim como o personagem principal, e você fica um pouco perdido no começo. Eu não sei qual foi a expectativa de vocês em frente ao início da história, como queria dar o gancho inicial, mas eu fiquei bem imerso assim, com a situação que me foi colocada. Eu comecei conhecendo esse manhwa no Twitter, quando vi uma arte dele, uma arte do spoiler, na real, que era quando os meninos chegam no final da estrada. Aí eu vi a arte bonita, eu vi que ele era mais pesado, eu fui checar. Só que eu não esperava esse começo com o menino já ficando zoado da cabeça. Eu imaginei que ia ser algo mais progressivo, mas não, é bem rápido. Como eu li por indicação de vocês, na real, eu acabei não lendo a sinopse do manhwa e eu não sabia muito bem sobre o que era o The Horizon em si. E, cara, foi um começo que realmente ele choca muito por diversas cenas. Tem toda a cena do massacre logo ali no começo, a cena da mãe, logicamente, é muito forte. E, cara, ela te fisga de uma maneira que, pra poucas, né? Assim, eu também fui na mesma situação do Ítalo. Eu não fazia ideia alguma do que se tratava o mangá, não fiz questão de ler sinopse alguma e só fui pela indicação de vocês mesmos. E, cara, eu, mais uma vez, igual vocês, fiquei logo de cara com toda essa cena e toda essa situação. Porque, primeiro de tudo, a mãe dele morre nas primeiras páginas, não é nem no primeiro capítulo, nas primeiras páginas. Você vê ela se afastando do garoto, escondendo ele para que ele não fosse pego no meio de toda aquela confusão. Você tem a cena dele, além dele, encarando a realidade pela primeira vez, logo na infância. Infelizmente não fala o quanto de idade ele tem, tanto ele quanto a garota. Ele deve ter uns 8 por aí. Deve ter uns 8 por aí. Mas isso seria interessante, mas não importa. Enfim. Não importa. O que importa é que ele na infância, lidando com toda aquela situação e vendo a mãe dele, com quem ele cresceu a vida inteira, morta no chão, com o cérebro pra fora, e ele tentando, você vê que por um breve momento ele tenta arranjar a cabeça dela. Ele não entende na real o que tá acontecendo ali. Ele não entende, mas ele com toda a inocência dele, ele vai, ajoelha ali e tenta recolocar de volta. Ele tenta consertar o que tava ali na frente dele, mas ele percebe que ele só percebe que ali não tem mais vida. E naquele momento que ele entende o que é a morte e como a morte ela pode vir do nada, sem nenhum prévio aviso, ele tem o primeiro pensamento que uma criança dificilmente teria na idade dele, que é: a vida ela não tem um sentido, porque a morte ela nos acompanha a todo momento e a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Então eu gostei muito de como tudo isso se embaralhou na cabeça do garoto e foi demonstrado ao longo do capítulo de uma maneira rápida e bem compreensível na real, né, pro leitor. Sim, fica bem. A narrativa dele é algo muito bom, é muito importante. E é bom como ele arranja toda a narrativa, ele faz as analogias tanto da filosofia que é demonstrada no mangá, quanto os acontecimentos, um tá interligado no outro. Você usa todo o fato, toda a situação para gerar toda aquela reflexão de todos os personagens. Isso vai sendo levado até o final e isso é incrível. No começo a gente tem um paralelo ali, né, de vida e de valores na real, porque por um lado a gente vê um massacre e por outro a gente vê uma morte em específico ali, algo que importa para aquele personagem em si, que é a morte da sua própria mãe. E como é que quebrando naquele momento, e tipo assim, eu quero abordar isso até no próximo arco, na real, que eles têm aquela atitude de seguir em frente, porque os valores que ele tinha antes, que era a vida da sua mãe, que era o seu rumo de vida, ele perdeu ali. Ele perdeu o mundo ali e simplesmente ele perdeu qualquer motivo de viver. E ele segue em frente sem motivo, sem algo pra se segurar. Ele só anda pra frente. Você falou sobre a questão do valor, ele até cita aqui
o valor e o significado da vida é apenas algo fictício, que pode ser fabricado e destruído pelo homem. Ou seja, ele vendo ele como homem e todos os homens que fizeram aquilo com a... Eu não sei exatamente o que era, se era uma aldeia, se era uma cidade, se era só uma rua. Era uma cidade. Era uma cidade, né? A gente vê um... Tem um take, assim, um quadro do mangá que tem um personagem de fundo, assim, e a cidade de fundo, bem grande. Então é uma cidade grande até. E, cara, todos os cidadãos que estavam ali foram massacrados por essa guerra. E você não entende, você tá com um personagem principal ali, uma criança que não tem nenhuma noção de vida, de risco, e tá na guerra. Você não vai ter dó, não vai ter pena, porque a gente vê quadros depois, quando o moleque ele começa a andar, que tem crianças mortas, tem adultos velhos, não importa, tá sem vida já, tá no chão. E a gente acompanha o menino até ele chegar no ônibus, que é onde a gente tem realmente um start ali do que é a aventura de The Horizon, com os dois protagonistas. E ressaltando só mais uma coisa, é interessante como o autor ele consegue fazer a criança ter uma reflexão sobre tudo aquilo que está acontecendo sem parecer forçado, porque é muito sincero. Então quando ele pensa, ele não pensa de uma maneira complexa, ele pensa tudo aquilo que o leitor precisa saber e precisa entender para o decorrer da obra e para saber o valor, o significado da obra. E ele, por exemplo, ele fala que a vida existe apenas para desafiar a morte. É algo muito simples de se falar, mas ao mesmo tempo também é curioso, como uma criança vendo toda aquela situação reagiria e pensaria sobre isso. Então eu gostei bastante como ele fez a criança reconhecer a realidade sem parecer algo muito... Como se ele não faz a criança pensar como um adulto, ele ainda pensa como uma criança, só que uma criança que teve experiência de passar pelo que ele passou. Eu vejo esse pensamento, todo esse negócio de a vida só existe pra aproximar a morte, mas como o autor mostrando o pensamento da criança, porque a gente tá vendo em terceira pessoa isso, é estabelecido no começo, quando tem um narrador, e o narrador até fala que ele não chegou em uma conclusão, ele não pensou sobre isso, é só uma ideia que ficou nele. Então isso aí é o narrador explicando pra gente o que é essa ideia que ficou nele, que deixou ele a Jéssica. É uma nuance do que ele pode ter pensado ali no momento. Realmente. Tanto é que quando ele fala mais pra frente é sempre mais simples, é Sim. só, eu quero viver, não é algo tão complicado. Tipo assim, é algo bem infantil até, na real. Uhum. E é bem isso que é o mangá mesmo. Ele, apesar dele ser super interessante e profundo, ele é bem simples, ele não tem nada de complexo. Você consegue entender perfeitamente. Será? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Se você realmente parar pra refletir sobre isso, você consegue entrar numa conclusão que pode ser até mesmo interpretativa. Então, Vamos ver. ele é um pouco aberto, na real. Eu gosto como o autor ele consegue deixar pontas abertas no começo pra fechar só no final, com algumas conclusões em si. Porém, tem cenas específicas que me deixam meio com o pé atrás, com algumas atitudes que a criança toma, que, querendo ou não, no começo, ela ainda é uma criança bem inocente e tal, ela tá perdida ali naquele mundo, porém, mais pra frente, ela tem umas atitudes que são muito pé no chão pra criança. Eu me questiono muito sobre se o garoto, em pouco tempo assim, ele consegue evoluir de uma tal maneira, por conta daquilo tudo, ou se ele teve, sei lá, alguma coisa antes, a mãe explicou alguma coisa na correria ali e tal, porque algumas atitudes deles depois é um pouco pé no chão. No começo é muito simples, é aquela coisa de não ter mais motivo para viver, até a gente chegar na cena do ônibus, que ali, mais pra frente é explicado, mas o garoto ele se viu no olhar daquela garotinha, e a gente teve ali um momento de compaixão ali entre os dois, né, estavam numa situação bem parecida e não sabiam mais muito o que fazer. O garoto ele meio que ele toma uma atitude instintiva, que é de proteger alguém mais fraco que ele, aparentemente, né? Ele nem entende por que ele faz isso. Como ele é um menino, ele instintivamente ele foi proteger alguém mais fraco que ele, que no caso era aquela garotinha, que pra ele, ali ele teve uma faísca de motivação. E é tanto que depois ele fala até que, tipo, ele não entende o que aconteceu ali, ele só agiu. Ele só agiu quando ele viu a menina chorar. Sim, e... Ele instintivamente encontrou um sentido pra continuar. Sim, ele teve um novo sentido. Tanto ele quanto ela. E tudo isso acontece no primeiro capítulo, é o nosso pontapé, na real. Tem muita coisa mais pra frente, velho. A gente termina o primeiro capítulo nessa correria, né? Não sendo apresentado qual que vai ser aí a aventura do Manhwa, que vai ser uma aventura de duas crianças, que tá num mundo caótico, sem proteção, tá à mercê do destino, e a gente vai acompanhar essas duas crianças ao longo do tempo. O primeiro capítulo já termina com as crianças achando a motivação mesmo da jornada principal, que é a estrada. Eles só param e pensam, vamos continuar andando, não tem muito o que a gente tem, então vamos andar aqui pra ver o
que tem no final da estrada. Vai ter alguma coisa no final. Pra mim, eu só entendi que eles queriam andar pra chegar no final da estrada e vai que tem algo lá, sabe? Tanto é que eles citam que um negócio que vai voltar depois, que a Terra é redonda, então eles podem continuar andando e seguir pra sempre pra frente. E um momento eles chegam a um lugar diferente, um ponto específico. Uhum. Eu não lembro se é no capítulo 1, que a gente já tem a introdução do nosso assunto, né? Do próximo arco, que é o Homem Estranho. Eu não sei se no capítulo 1 ele já termina com a introdução desse personagem. Acho que sim, né? Ah, não. É o capítulo 2 que introduz ele. Bem no comecinho. Sim, então no caso, a gente já termina ali na introdução da história, com as duas crianças seguindo em frente por essa estrada. E temos início ao primeiro arco do manhwa, que é o Homem Estranho. O que você quer dizer sobre o começo desse mini arco na história? Eu gosto de como o autor ele faz um design interessante pro Homem Estranho, já deixando logo de cara que ele é diferente das crianças e que, de certa forma, talvez ele não devesse estar ali. Ele é tratado meio que como intruso e, de cara, o garoto é incrível que ele já tem um instinto, como você falou, ele tem atitudes bem pé no chão de não confiar em alguém que não merece a confiança. Total. Porque ele não fez nada até conseguir merecer a confiança deles, a não ser roubar a própria água do garoto e se intrometer no meio da jornada deles. Então eu gosto de como todo o design também da obra, ela é bem caricata e faz uma alusão a uma ideia. O Homem Estranho, ele tem que ser um Homem Estranho porque ele é o cara que ele tá invadindo o espaço deles, entende? E esse é mais ou menos, eu achei bem interessante vendo como que o autor ele usa certos estereótipos e formas de desenhar que já indica logo de cara, você consegue pegar sem ninguém falar qual que é a ideia do personagem. Você pega pelo design qual que é a ideia do personagem. Isso eu achei interessante. É mais também pra conectar a ideia da história que isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém chega a ter nome. Tem um menino e a menina, sabe? E é isso aí. Tanto é que mais pra frente a gente vê que a situação deles pode ser repetida com qualquer um. E o Homem Estranho também. É um negócio que eu acho bem legal que o autor chega a fazer. Que é isso. Ninguém tem nome, é uma coisa legal isso. E o autor, ele usa muito a expressão dos olhos, né? O olhar dos personagens como uma forma de transmitir qual que é a índole daquele personagem. Por isso a gente vê as crianças com... Tudo bem que é o clássico de manhwa, de mangá. Crianças têm os olhos grandes, porém, especificamente nas crianças, é muito expressivo o olhar. Você vê que uma criança não sabe muito bem mentir, não sabe muito bem tentar enrolar outra pessoa, porque ela tem um senso de inocência ali. Ela transmite no olhar, tipo, dúvida, medo, raiva. Ela não sabe disfarçar muito bem ainda. E um adulto, ele já tem uma certa malícia, um certo jeito de viver. Ele consegue esconder emoções, disfarçar olhares. E a gente vê ali de começo que o Homem Estranho, ele tem um olhar pequeno, um olhar perdido, sem muita vida. No começo, né, na real, é um olharzinho pequenininho, todo pretinho ali. A gente vê que ele é um homem normal até, porque ele tá com roupa social, tá com... trabalhador. Sim, tipo, provavelmente ele era um cara que trabalhava em escritório, e aí deu alguma coisa que ele perdeu tudo, provavelmente ele viu pessoas que ele gostava morrer também, e se perdeu, sei lá, naquele mato que ele tava. E ele chegou ao ponto de ficar insano, de perder totalmente sua razão. E a gente vê isso logo de cara, porque o jeito que ele age, ele é meio estrambelhado, ele é meio infantil até para um adulto, e você, como leitor, já fica meio apreensivo ali no começo de cara, porque a gente tá vendo duas crianças e um adulto que tá agindo como um animal. E você fica muito apreensivo ali, você fica com medo, principalmente na cena, como o Crono citou, do Homem Estranho, ele roubando a água do principal, e ali a gente já viu um instinto de agressão, de dominação. Ele demonstra uma hostilidade. Cara, isso tudo é muito bem passado pro leitor. Dá pra entender rápido que ele regrediu, né, a um estado animalesco. Sim, ele totalmente, ele perdeu toda a meada. Você vê o jeito como ele caça as criaturas, como ele come os animais, ele pega e ele simplesmente arranca no dente o pelo dos animais, ele pega a rã e ele simplesmente mastiga. Sim, ele não tem mais o que é certo e errado ali.
É tanto que a gente tem logo em seguida dessa cena, uma cena que pra mim chocou muito, que após que ele bebe água, né? Eu acho que todo ser humano aí, quando ingere uma quantidade de líquido no corpo, tem que colocar isso pra fora. E a gente tem uma cena que não é explícita, porém dá pra ver algumas coisinhas ali, né? Naquele meio de rabisco, que ele, tipo, simplesmente ele dá vontade de urinar ali no meio. Não, é bem explícito, na real. Ele fica de cara, tem uma página assim. Sim, mas tipo assim, não dá pra ver totalmente, né? Tipo assim, você vê só uma pontinha ali, tá ligado? E ele começa a urinar ali totalmente sem noção, sabe? Ele só fez aquilo porque deu vontade no corpo dele. E cara, a partir daquele momento, o meu medo de ver alguma cena com aquele personagem tentando fazer algo Então, com a menininha, principalmente, tá ligado? Porque como moleque, eu tava com muito mais medo de querer agredir ele por ser outro homem, outro macho. E como ele tava naquele estado animalesco, provavelmente ele poderia tentar brigar com ele por conta disso. A gente vê uma cena logo lá no final do arco, que é bem isso. E com a garota, pô, ela é uma fêmea. O cara é um adulto, ela é uma criança. Ou seja, o medo de ter ali qualquer nuance a estrupo ou qualquer outra coisa do tipo, velho. Eu fiquei o arco inteiro com o cu na mão. eu fiquei mais com medo de um agredir o outro mesmo, porque de cara estabelecem a ameaça que ele é só por ele ser um adulto, que os moleques não vão conseguir correr dele. Cara, voltando à parte dos olhares, quando a gente tem ali o decorrer, né, do arco, a gente vê o garoto ali pensando sobre uma estratégia de fugir, né? Porque, como eu acabou de falar, um adulto, eles não têm porte físico, não tem resistência de um adulto pra correr e não sabe que aquele adulto em específico pode fazer com eles. E a gente tem aquelas cenas que é o plano estabelecido: vamos dormir, esperar ele dormir, de noite a gente vaza. E beleza. Primeira tentativa, dá certo. Porém, a gente tem ali a nuance da guerra novamente voltando, que a gente meio que não fica a par do que tá acontecendo por um momento, né? E ali naquela cena volta a guerra em si, que é uma explosão acontece ali, provavelmente uma granada, um míssil, sei lá, que acontece ali, que explode, e o cara, ele entra em choque. Ali você entende mais ainda que ele ficou insano por conta da guerra mesmo. Tipo assim, ele perdeu totalmente a razão por conta disso. Ele escuta um barulho de tiro, que no caso é explosão, ele já começa a tremer, chorar, ficar com medo. E, putz, o autor, ele mete a primeira bait, velho. Que é você ficar com pena dele, tá ligado? Vocês ficaram com pena dele? Eu não consegui, cara. Eu já não tinha pena dele a partir do momento que ele entrou. Eu tava com medo, mas, cara, é um ser humano ali. E aí, você sabe que ele já passou, pelo que ele já passou provavelmente, pra ele chegar naquele estado ali, é porque ele passou por coisa muito pesada mesmo, assim, pra ele chegar no estado animal. Quando você vê que aquele medo que ele sente referente à guerra, você fica com um pouquinho de pé atrás ainda. Eu tava totalmente, tipo, vamos embora, deixa ele pra trás, mas naquele momento ali, velho, porra, vai dar merda se vocês forem, tá ligado? Não vão. Realmente, muito interessante seu comentário, porém, cada um com seus problemas. E segundamente, cara, ele só tava fazendo merda desde que ele entrou pra aquela rodinha, né? A menor panelinha de todas, que eram o quê? Duas pessoas andando na estrada em busca de seguir em frente. E ele simplesmente apareceu do nada, seguindo eles. E uma coisa que você falou que é muito interessante, a questão dele ser um ser humano e dele ter problemas e dele ser tanto vítima quanto o garoto e a garota, não muda o fato de que, mesmo ele sendo uma vítima, ele não deixa de ser uma possível ameaça. E ele se torna, de fato, uma ameaça. Então, é muito interessante como o autor, ele sabe também da expectativa do leitor quanto a isso, e ele já insere a questão da garota, de sentir a pena dele, no momento em que se eu não me engano, teve uma cena que ele tava passando meio mal. Se ele não tava passando mal, ele tava só dormindo, e ela sentiu pena de abandonar ele. Não, é nessa cena específica, porque a bomba estoura, ele entra em choque, e aí ele fica agachado no chão, tipo, chorando. Isso. E estendendo a mão pros dois, assim, pra pedindo, entre aspas, ajuda. E o moleque tá tipo assim, não, vamos embora, é a nossa hora, sim. Se a gente não for embora agora, a gente vai ficar esse cara na nossa cola. E aí, é um ponto que eu quero criticar o mangá. Isso é depois, Ítalo.
É depois disso? Putz, é verdade. Isso aí no final do arco, mais ou menos. Mas tem uma coisa que eu realmente não gosto, que é um clichê, infelizmente, dos mangás, que a personagem feminina é o coração da história. Ela é o sentimento, e aí ela sente empatia sobre aquele ser, e o garoto é mais tipo, pé no chão, porque, vamos embora, ele ameaça, e a garota fica assim, não, fica, ele precisa de ajuda. Cara, eu não gosto disso, velho. Sinceramente, eu não gosto. Eu não vejo problema. Também não. Acho que é até necessário. Eu vejo, porque é um negócio óbvio que vai acontecer, porque a garota fala assim, vamos cuidar do cara. A moleque fala assim, mas você sabe que vai dar merda. Não, mas vamos, vai dar bom. Aí eles vão e dá ruim. É óbvio, assim, na cara, estampada. Mas não acho problema porque ela faz justamente contraponto com o protagonista. Eu acho que ele juntou o útil ao favorável, né? Nessa questão meio clichê de usar a garota como o coração do grupo, ao mesmo tempo fazendo ela sendo a parte emocional, ele é racional. E acho que pra mim tá de acordo, não vejo problema. Inclusive, se não tivesse tomado essa atitude, eu acharia até estranho. Seria estranho, tipo, é uma criança de não sei tantos anos, cara. Eu supor 8 aqui. Não tem muito espaço pra ter nuance e ser personagem complexa, não sei o quê. Se tivesse nuance, seria pior. É bem natural fazer isso. Não me incomodou, cara. Faz total sentido pra mim. O que eu acho estranho é o garoto ter cedido um pouco à vontade dela, sabendo que ia dar merda. Isso eu acho mais estranho, porque ele sabia que ele já tinha passado por uma experiência ruim com ele, e ela e todo mundo ali tava vendo que ele tava atrasando os dois. Os dois perceberam que ele tava atrasando. E tudo totalmente normal ela sentir pena dele, mas ele voltar um pouco atrás também, eu acho que diria que isso aí pode ter sido mais estranho, mas também não acho um defeito. Não. Ela só ficou com pena em cima da hora, que ele tava chorando porque os dois iam embora. Sim. E o menino ele só voltou atrás porque ela pediu bastante pra ele. Ela implorou até. Basicamente. São crianças. Criança, dependendo de quanta chatice for, eles cedem, mas... E tipo, é estabelecido desde o começo que ele só tá cedendo por conta da menina. Sim. Mas é bom que, tipo assim, no desenrolar desse arco, aí a gente vai passando, tipo, o capítulo 3 e tal, aí a gente vai vendo que ela já meio que adestrando ele, por assim dizer, né? Porque, né, ele é um animal, aí ela meio que, tipo, toma aqui carinho, aí ele fica meio de boa. As cenas que são a parte da noite são as cenas mais pesadas, porque a gente vê ele acordado, aqueles olhos branquinhos dele que instigam um pouquinho de medo na gente. Aí a gente vê o garoto assim meio preocupado, assim, não tá dormindo de propósito, assim, né, pra fingir que vai fazendo aquele bait. Como um bom adulto do século XXI, sempre sofrendo de insônia. Sempre. Grande. E aí o garoto tem um negócio que é muito nítido. O garoto ele vai começando a ver que tá tendo uma relação mais amigável ali. E ele vai, quanto mais a garota vai ficando mais amiga do Homem Estranho, ele vai ficando mais com o pé atrás que aquilo vai dar merda. Uhum. Isso é nítido no olhar dele. Mas ele sente um vazio e um sentimento de ser abandonado. Ele sente muito que ele vai ser abandonado. Isso pegou de um jeito muito bom. Na real, acho que não é mais, eu vou ser abandonado que ele sente. É mais, tipo assim, ele meio que toma ela como alguém que ele precisa realmente proteger, tipo assim. Não é porque, tipo, ela é sei lá, minha namoradinha. Não, é porque, tipo assim, ela é uma pessoa como eu, tão fraca como eu, e pode dar muito ruim pra ela. E eu vou tomar minhas medidas aqui. É tanto que o olhar dele começa a ficar branco, igual do Homem Estranho. O pesadelo dele mostra isso. O pesadelo dele é o homem atacando os dois, sabe? Sim, que ele aproveita essa brecha, entre aspas. Mas faz muito sentido ele se sentir abandonado, porque o Homem Estranho, ele vai totalmente contra as vontades do garoto. Ele é um antagonista do garoto desde que eles se encontraram. Então, quando ela tá dando atenção pro Homem Estranho, ele se sente abandonado porque ele sabe que ela vai ter que escolher alguém, senão ele, o Homem Estranho. Não, mas eu acho que depois dessas cenas, assim, que ele vai vendo mais essa amizade, assim, se envolvendo, principalmente depois da cena que ela passa mal, porque, como já foi citado, ela finge beber água, ela não bebe água por conta da primeira cena lá que a gente tem, que o garoto tenta beber água e o Homem Estranho rouba a garrafa dele, meio que dá uma agressão dele ali e tal, empurra no chão. E depois daquela cena que ela passa mal, que ela desmaia por falta de hidratação, que ele começa a correr pra lá e pra cá, enchendo a garrafinha dele de água, dando na boca dela, ele percebe ali que, na real, ela percebe que ele realmente não tá só ali por tá ligado? Que ele tá meio cuidando dela de outra maneira. A gente tenta um desenrolar do arco, já caminhando pra suas páginas finais, mais um campo de pessoas mortas no chão, né? Mais uma cena assim que acaba se virando algo comum para as crianças.
E a gente vê o garoto tomando uma atitude meio cautelosa, assim. Eu ia falar fria, mas é bem fria. Ele já pega ali uma faca ali de um dos corpos que estavam caindo no chão e guarda na sua mochilinha, né, na sua bolsinha. E aí a gente já tem uma primeira esperança ali que o cara já tá morrendo de sono, já tá praticamente, vai desmaiar de sono já. E isso aí foi depois que ele desmaia de sono, sem conseguir seguir eles. A menina vai lá, volta atrás. Aí depois aí ele já tá descansado. Eles pararam de fazer isso. Ele tá só acompanhando. É verdade. E, rapaz. Mas mesmo acompanhando ele, o instinto do garoto não muda. Aí é por isso que ele pega a faca. Não, mas ele Ele pega por prevenção apenas. Ele pega por prevenção pensando no homem, mas no final do capítulo 4, ele começa a pensar que talvez os dois consigam ser amigos só porque a menina quer. Então, tipo, ele até fala, se é isso que a menina quer, o garoto tava disposto a tentar ser amigo do homem. Tanto que quando eles estão fazendo a fogueira, né, ele oferece alguma coisa oferece um sapo pra ele comer. Não, mas aí no caso o homem estranho, ele oferece um sapo pra garota porque... Não, o garoto ele oferece o sapo frito lá pro homem estranho. Certeza? Mano. Tô vendo agora. É ele que oferece? Pra mim era a garota que ofereceu. A verdade, o homem estranho, ele oferece um sapo pra garota, e aí o moleque ele fica com o pé atrás por conta disso, já pensando que tipo, que isso pode dar muito ruim. E lá pra frente, o garoto, ele meio, depois dessa conclusão que ele tem, de talvez a gente possa ser amigo, ele oferece um sapinho frito que eles estavam fazendo na fogueira, né, enquanto o homem estranho comia cru, assim, totalmente animalesco da parte dele. E aí a gente tem a primeira tentativa de fazer amizade com o homem estranho, partida do garoto. Temos então a famosa cena dos vagalumes. Temos aí o final do arco, onde a gente tem uma cena bem bonitinha e tal, das crianças acordando assim no meio da noite, e aquele planície que eles estão, né, caminhando lá da estrada, iluminada de vagalumes. Por um certo momento, a gente tem ali um White Pie, que aí a gente vê, é igual música nesse momento. Começa naquele tão baixinho e tal, até o gancho que excede a estrofe do coro, e por aí vai. No caso, a cena, ela tem essa parte mais amigável, mais bonita até, e aí a gente tem ali um choque, que é as crianças que estavam caminhando ali de mãozinha dadas, ativa meio que um gatilho animalesco no homem, que ele chega perto das crianças assim com aquela cara meio já hostil, não mais, entre aspas, louca que ele tava, e a gente tem uma cena bem pesada, que ele desce um socão com a lateral da mão, né, nem com a mão, é algo bem, tipo assim, bem desajeitado mesmo, tipo assim, é só pra afastar. Ele é um adulto batendo na criança, então o peso da mão dele no rosto do moleque, tipo assim, na hora você volta toda aquela tensão que você tava antes, entra em choque de novo. E aí a gente tem a cena dele botando as mãos sobre o rosto da garota, como se fosse posse dele ali. Aí a gente vê claramente, e já é uma cena mais em questão de posse. E cara, se vocês não ficaram com um puta medo dele ali fazer algo ruim, seja matar, machucar, ou agredir também a criança, né? Agredir também a... Amigo, as calças deles estavam arreadas. Exato. Eu não tinha medo de nada disso acontecer. Eu tinha medo que outra coisa mais ainda. Então, ali, aquela cena. A gente tem ali uma atitude rápida, fria, calculista e nosso querido principal, que é aquela faquinha que antes dele tinha pego só por defesa pessoal, assim, caso algo tivesse dado bem ruim, que no caso deu bem ruim, entrasse em ação, que é ele esfaqueando o homem estranho. Não satisfeito, foram o quê? 2 facadas e ainda uma nas costas. Sim, ele esfaqueia a primeira, que é só pra, né, tirar ele de cima da garota. Pra dar um susto, né? Pra dar aquele susto. Cara, o fator de apenas o sangue ser colorido nessa cena preta e branca, cara, parabéns. É um artifício muito bonito da parte, tipo, artística. As cores utilizadas nesse mangá são feitas com a maestria, meu amigo. Eu vou te contar. Sim. E aí a gente tem, tipo, a cena do homem agonizando e tal. Aí a gente fica com medo, né? Que, porra, ele, beleza, ele tomou 3 facadas, mas ele é um adulto, então ele ainda consegue levantar e provavelmente correr. Porém, novamente, dessa vez a guerra vem a favor dos nossos protagonistas. Ironicamente, que mais uma bomba explode, mais um tiro é disparado pro além e acerta o homem estranho. No caso, é uma bomba que cai na planície lá e arranca a perna dele, né, cara? Uma cena bem forte também, para pensar. Ele pisa na mina, cara. Uma mina, na real. Não foi um tiro. Os moleques podiam ter pisado naquela mina. Sim, é uma mina. É bom que depois que ele vê a merda que fez, o homem volta naquele estado de ter pena dele. Só que dessa vez nenhum dos meninos tem pena do homem. Ah, então. Com razão, né, pai? Com razão. Cara, eu quero ressaltar uma cena. A cena do Vagalumes, ela é muito boa e eu vou explicar
explicar. A forma como essa cena ela é feita, ela diz muito sobre como a história é. Porque a cena do vagalume, ela chega e ela te dá uma visão bonita do que tá acontecendo, é um momento bonito, é um momento íntimo deles, que eles estão aproveitando. Uma diversão, a coisa mais divertida que eles puderam ter na viagem até aquele momento, pra do nada chegar um homem estranho e tirar aquilo deles. E isso aconteceu aconteceu antes, na real, quando eles se conheceram. Lembra? Quando eles se conheceram no ônibus, e tiveram um momento deles se descobrindo, e foi uma parada muito bonita, até o momento que começa a ter toda explosão, tiro, porrada e bomba acontecendo, e o ônibus é destruído, eles têm que correr e meter o pé, enquanto está rolando a guerra na hora. Então é muito interessante como ele demonstra o caos do mundo com esse tipo de momento. Ele te dá a cena incrível, a cena belíssima, a cena maravilhosa, pra depois ele chegar lá e te tirar toda a esperança e trazer o desespero. Ou também quando ele dá todo o desespero, ele chega, ele faz tudo aquilo pra pensar que acabou, não tem mais como voltar, e aí ele demonstra um caminho novo. Isso aí é uma parada que eu vou ter que ficar citando toda hora, porque as cenas que ele faz isso são muito boas, sabe? Então, a gente, né, tem noção de que o mundo tá hostil e que a gente não tem muitos momentos felizes pra poder ficar admirando, tanto que... Então, o pouco que tem é maravilhoso. Sim, depois disso, a gente já tem aquele, meu Deus, deu tudo certo, eles escaparam do homem estranho. A garota até, tipo, vê a merda que ela fez, né, de, vou sentir piedade de alguém desse mundo que tá louco, e aí, tipo, ela vê que foi uma escolha ruim, cai sobre ela, tipo, uma certa cobrança dela mesma, e ela chora e tal, tem aquela cena bonitinha dele confortando ela, tipo, tá doendo seu rosto, né, porque fica inchado da porrada que ele tomou, e aí tem, tipo assim, a gente já fica mais aliviado, porém o autor, ele pega e puxa a gente de volta pra aquele mundo hostil. Cara, com a Síla dos Dardos, que ali eu já pensei, ferrou, aconteceu alguma coisa de ruim de novo, e ali a gente não tinha um contato visual do que atirou os dardos, o que pra mim é uma coisa mais apreensiva, porque eu vendo o Homem Estranho, eu sei que ele tá ali, que ele pode atacar, que ele pode fazer algo ruim, porém quando vem algo do além, um dardo do além, que você não sabe de onde veio, quem atirou, quando a ameaça não é visível, é muito mais preocupante. Nossa, cara, e aí a gente tem o nosso arco, nosso gancho, na real, pro próximo arco. Só ressaltando antes de a gente ir pro último arco, o Homem Estranho, ele só fala uma palavra em todo o arco dele, que é no final, quando a perna dele explodir, ele fica reclamando fica chorando que tá com dor. Tinha como, cara, ter dado tudo certo, se ele não tivesse ficado tão maluco quanto que ele ficou. Porque ele foi ganhando mais humanidade, quanto mais andava com os moleques, aprendeu a compartilhar. E você vê como ele é o contraponto perfeito pro moleque. Porque no que o garoto, ele encontrou um caminho a ser seguido, o cara só perdeu a sanidade, ele só desistiu. Isso demonstra muito quem é o garoto, sabe? Demonstra muito como ele é forte em toda aquela situação. E aqui finaliza a primeira parte do Clube do Mangá, edição The Horizon. No próximo episódio, vamos abordar o arco do Homem de Terra. Siga os participantes nas redes sociais e deixe um comentário. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo.